Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um jogo da primeira rodada do Belgrade Madness. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, torcedor do Phoenix Suns, equipe que tem como franchise player Devin Booker, novo affair de Kendall Jenner. Lucas, finalmente os Suns chegaram no programa das Kardashians, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas. Já ia falar do Elástico Mental, Guilherme, mas aqui é Café Belgrado. A produção das organizações do Café Belgrado está muito intensa, está insana. Temos episódios lá no Elástico Mental, aqui no Café Belgrado, quase diariamente, né? Se a gente somar aí com os episódios exclusivos para apoiadores dessa semana, acho que nos últimos 6 dias a gente deve ter 6 podcasts, então dá para dizer aí que diariamente. Então, muito feliz por mais uma vez estar conversando aqui com você. E dessa vez, Phoenix Suns no centro, né, no turbilhão das notícias do mundo da NBA. Kendall, né, o affair do Devin Booker. Kendall Jenner, isso mesmo. Ex do Ben Simmons. E dá pra dizer aí que ela trocou da água pro vinho, pelo menos no quesito bola de 3. Tem isso mesmo. Vai ter que deixar a Filadélfia agora para ir pro Arizona. Foi flagrada, inclusive, entrando aí num carro junto com ele e outros amigos, claro, indo pro deserto do Arizona. Claro. Não, porque o vídeo já viralizou. Não, o vídeo já viralizou. Okay. Dizendo, claro, assim, o amigo já sabe o que aconteceu, entendeu? É um recurso narrativo, Lucas. Tudo bem. Hoje... Tá cheio de recursinho. Hoje é dia de Belgrade Madness. E já começamos muito empolgados com essa notícia que coloca o Phoenix Suns. Lucas, o Phoenix Suns está em todos os sites de fofoca nesse Guilherme, momento. A Kendall é de que classe? Como assim? Qual classe? Qual o draft da Kendall no mundo Kardashian? Cara, ela é mais jovem, né? Ela vem do segundo casamento. Ela não é do casamento daquele com o cara que é o Ross do Friends, que faz naquela série do O.J. Ele era advogado do O.J. Não é filha deste primeiro casamento dos Kardashian. Ela nem tem Kardashian no nome. Ela é da segunda classe, vamos dizer assim, do segundo grupo da família Kardashian, que é filha do Jenner, que agora se tornou... foi um atleta olímpico, né, bastante conhecido, e agora é uma mulher trans muito reconhecida aí. Então, o mundo Kardashian se agita aí. Eu não sei se é certo, Lucas, porque o certo era estar todo mundo quietinho em casa, né? Mas enfim, notícia a gente tem que dar aqui. É verdade, e ainda mais quando é de figurões, né? Devin Booker aí, aqui no episódio do Café Belgrado de sábado, foi comentado aí pelo coach galego que o Devin Booker, foi domingo, né? Que o Devin Booker, ou foi sábado mesmo? Tô confuso, Guilherme, tô muito confuso. Foi sábado, Lucas. Que o Devin Booker é tipo o Michael Jordan com bola de 3, né? Então, e a Kendall tava ouvindo, né, Lucas? Certamente. Então tem que valorizar mesmo. Hoje, Guilherme, não tem nada a ver com Devin Booker, não tem nada a ver com Kendall. Hoje tem a ver com a classe de 2000 contra a classe de 2008. 2 drafts aí que marcaram época, talvez por motivos bem diferentes na NBA, mas de qualquer forma aqui no Belgrade Madness são loucuras belga, tudo pode acontecer. Tá animado para esse jogo, Guilherme? Tô animado porque eu acho que vai ser um sacode e ainda não teve sacode, Lucas. Até agora só jogo muito disputado e eu acho que o povo quer ver um sacode. Desde o 7-1 o brasileiro foi com aquele gosto por ver sacode. Será, velho? Porque... Não ficou. O Belgrade Madness, de repente, pode ter algum tipo de categoria. Você sabe como é que funciona. Tem muita categoria aí que pode evitar esse sacode, pode até complicar as coisas. A gente não pode, Guilherme, eu aprendi esse recurso transmissivo, não sei como é que se fala. A gente não pode falar logo de cara que vai ser um sacode que às vezes o ouvinte, ou o telespectador, ou o espectador, tá querendo ver aquele jogo apertado, né? Quer ser iludido de que vai ter emoção até o final. Então, de agora em diante, só vou trabalhar com esse novo recurso aí que o Lucas trouxe. Importou até, né, Lucas, aí dos grandes centros aí de transmissão televisiva. Então, se eu não me engano, foi o Silvio Luiz que falou isso aí uma vez. Ok, então, homenagem ao Silvio Luiz, aquele que estava sempre de olho no lance e continua, né, no Twitter, estava fazendo uma torcida danada pro Babu aí no Big Brother. Então é isso, vai ser um jogaço, 2 classes diferentes, mas com
valores distintos. Lucas, 2000 contra 2008 aqui no Belgrade Madness. Você caiu aqui de paraquedas, estava ouvindo aí a série Last Dance, não sabe do que se trata. Convido você para voltar nos episódios anteriores aí para ouvir as explicações. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma grande análise que a gente estava fazendo das classes de draft desse século, na verdade, de 2000 a 2015. Então, a gente está analisando, colocando para comparar. A gente sorteou assim, os cruzamentos e tem colocado essas equipes frente a frente. É para isso que nós estamos aqui. 2000 e 2008, como o Lucas falou, duas classes distintas. Uma conhecida por não ter dado tantos frutos, outra por ter dado muito, muito talento para a NBA. Mas no Belgrade Madness, tudo pode acontecer. Gostou? Ficou melhor agora? Agora melhorou. E é isso, né? Se você não sabe o que é Belgrade Madness, por que ele existe, eu só não vou te mandar palavras duras porque você está aqui. Então, de alguma forma, você merece pelo menos palavras médias, aí tem seu mérito. Mas aí no feed tem outros episódios falando sobre o Belgrade Madness. Você provavelmente vai se beneficiar ouvindo antes o episódio de abertura, né? Que é onde a gente apresenta o Belgrade Madness na questão dos jogos. Você pode ouvir em qualquer ordem, não tem problema. Então, se você já ouviu lá, talvez você mesmo assim não tenha entendido ainda o sistema de pontuação. A gente vai relembrar aqui. Primeiro porque eu gosto muito de falar isso aqui, Guilherme, porque eu sinto que às vezes você esquece como é que funciona. Então, eu dou essa desculpa aí que é para avisar pro ouvinte, mas na verdade é para tudo ficar bem entre nós dois, né? Então, vou falar aqui de costume, Guilherme, fique atento aí no seu teleprompter, que você vai me ajudar nessa divulgação, digamos assim, das regras. Ok. É bom relembrar, né, as regras de cada disputa. O jogo será disputado durante 4 períodos, com cada período valendo 1 ponto. O primeiro quarto é baseado numa skill individual de análise subjetiva da nossa parte, onde a gente vai eleger um representante da classe de cada draft e essa pessoa vai desequilibrar o primeiro quarto para sua equipe. Até agora, por exemplo, tivemos jogador mais clutch numa disputa entre Chris Paul e Damian Lillard, e no jogo 2 a disputa foi quem é o melhor reboteiro. Isso nos primeiros quartos. Não vou dizer aqui quem ganhou, Guilherme, esses rolês, porque de repente pode ter gente que não ouviu os outros confrontos, vai querer ouvir depois e não quer spoiler, né? Como é que é o segundo quarto, Guilherme? O segundo quarto tem sido e vai ser ao longo dessa rodada estático. O que é estático, Lucas? Que não mexe. Muito bem, não mexe. Então o que vai ser? Sempre o mesmo critério. Aqui nós definimos que a partir do segundo quarto nós vamos colocar frente a frente o triunfo, digamos assim, dos jogadores de cada uma dessas classes diante dos seus pares na NBA. Quantos deles conseguiram chegar ao ponto máximo, o ponto mais badalado, o ponto mais querido pelas estrelas da NBA, o All-Star Game? Quantas participações em draft nos seus primeiros 4 anos de liga? A gente sempre explica. 4 anos por quê? 4 anos porque, como a gente para na classe de 2015, não seria justo com a classe de 2015 que a gente colocasse 5, 6, 7, 8 ou tantos anos. Eu não sei, Lucas, se por acaso a classe de 2015 for eliminada em algum momento, se a gente vai mudar essa regra. Tem essa possibilidade? Não, porque é só para o segundo quarto das oitavas de final, Guilherme. Por favor, não confunda os nossos ouvintes. O terceiro quarto é o chamado mix de emoções. Em cada um dos 15 duelos do Belgrade Madness, alguma coisa absolutamente semi-aleatória vai decidir o terceiro quarto. Também pode ser conhecido como a hora da doideira ou a hora do pesadelo. São as categorias com mais chances de causar upsets em todas essas partidas, né? Sempre vai ser uma aleatoriedade nas oitavas, nas quartas, na semi e na grande final. No último jogo que aconteceu, Guilherme, por exemplo, o terceiro quarto foi decidido pelo prêmio Cam Johnson de melhor jogador mais velho da loteria. Não vou dizer aqui quem ganhou, porque temos que manter aqui o mistério, Guilherme. Aqui tem mistério. O terceiro quarto é onde tudo pode acontecer. Já o quarto período é um momento decisivo, onde os times dão tudo que tem, tudo de si. É a hora da verdade. Doa quem doer, Lucas. Você gosta dessa expressão? Caramba. Doa quem doer. Aqui em Fortaleza tinha um colunista de rádio que sempre usava isso no final da sua coluna, né, no rádio. E era sempre na hora de meio-dia. E eu ouvia voltando da escola, no tempo de colégio, e às vezes ele falava uma coisa que não doía ninguém, mas ele sempre mandava o bordão, doa quem doer. Ele falava tipo, não tira o chapéu pro coronavírus, doa quem doer. O Humberto Gessinger, né, no Engenheiros do Havaí, Lucas, ele tem uma música que ele fala assim,
diga a verdade, doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Só pra colocar um trocadilho aí com doer e o doe, ele colocou um doe Ou de sangue. repente é uma cantada maravilhosa, né? Ou de repente ele tava fazendo a campanha aí, porque é sempre importante doar sangue. Mas de toda maneira, é a hora da verdade, doa quem doer, o duelo de quintetos, o melhor quinteto possível de cada classe. Claro, sempre lembrando, nós estabelecemos o auge individual de cada jogador escolhido. Então nós vamos juntar esses elencos aí, analisar juntos aqui e mandar à quadra 5 contra 5, os melhores jogadores, o melhor quinteto possível de cada uma dessas classes, disputando nos nossos corações um glorioso e perigoso jogo de mistério, de armadilhas, de amores, patifarias e diversas outras forças ocultas, Lucas. Caramba, e se mesmo assim tivermos empate ainda, se persistir o empate depois dos 4 quartos, é old que teremos overtime, né, Guilherme? A overtime é um duelo aí entre os All-Rook Teams eleitos daquela classe. Estamos muito ansiosos pelo nosso primeiro jogo com prorrogação, até agora a gente não teve, e a gente quer ver se as regras vão funcionar, Guilherme. Até agora a gente não sabe se vai dar certo ainda essa regra da overtime, mas acho que deu para todo mundo entender, né, Guilherme? Se não deu, também volta e ouve de novo, né? Essa é uma possibilidade que o podcast dá, que as aulas não dão. Você não repete para os seus alunos, se alguém tiver dúvida? Não, professor, você pode explicar de novo? Eu explico de novo. Mas o aluno, se ele tiver a possibilidade, Lucas, ele pode, ele mesmo voltar ao professor. Imagina se fosse tipo aquele controle remoto do Adam Sandler naquele filme. Aí ele volta e ouve tudo de novo. Acho que é bem interessante. Inclusive, Lucas, nessas dinâmicas aí de aulas online, né, de contato online com os alunos, tem um botão que você consegue apertar o mute para toda a turma que está lá na hora. E aquilo acabou de se tornar meu sonho para professor. Imagina um botão que põe a sala em silêncio imediatamente. Queria compartilhar isso aqui. O Brasil ainda não tem tecnologia para Adam Sandler, Guilherme. Eu fiquei curioso que você não questionou o meu uso aí de expressão jovem. Parabéns, você está por dentro aí da juventude. Qual? Gostei de ver. Eu falei, é old que teremos overtime. E você não ficou confuso. É old? Que agora o jovem, ele fala old para substituir óbvio. Mas isso aí já tem uns 10 anos, Lucas, que a galera usa old pra isso aí. Não, eu juro a você que começou nesse Big Brother agora. Cara, você é muito gavasser. Jogo 3, classe de 2000 contra classe de 2008. Guilherme, vamos começar o nosso pré-jogo, né? Hoje aqui a gente veio acompanhar o jogo do maior azarão de toda a competição, a grande chacota dos drafts. Por exemplo, em 2007, a Sports Illustrated foi fazer uma lista com os maiores busts da história do draft, ou seja, aqueles jogadores que não deveriam ter sido escolhidos ali naquele lugar. E aí ele colocou não um jogador dessa classe, mas eles colocaram a classe inteira, coletivamente, como o 6º maior bust da história da NBA. Essa classe, estatisticamente, Guilherme, deixou a NBA pior do que era antes. Ou seja, seria melhor para a NBA se esses jogadores não tivessem entrado na NBA. E é provavelmente a última classe onde a gente vai ter um sênior da faculdade escolhido como escolha número 1. Né? Não é à toa que é a 16ª colocada no Power Ranking da galera, aqui no Belgrade Madness. E do outro lado a gente tem uma classe fortíssima, 7º colocado no Power Ranking. Mas temo, Guilherme, eu creio que essa 7ª posição seja por conta do desafio que essa classe tem na próxima fase, né? O vencedor daqui pega o vencedor do confronto 2003 contra 2002 no próximo round, e aí as coisas vão ficar bem quentes para quem passar aqui. De qualquer forma, essa classe de 2008 é bem forte. À medida que a gente for discutindo essa classe, a gente vai ver e perceber o quanto essa classe é boa. Talvez a 7ª posição no ranking não reflita a realidade dessa classe, né? Dá para defender tranquilamente aqui, Guilherme, a teoria de que se a gente excluir os 5 jogadores que pegaram All-NBA dessa classe de 2008, a gente tira os 5 que foram All-NBA. Ainda assim, seria uma classe melhor que a de 2000. Mas aqui no Belgrade Madness o jogo é jogado e zebras podem acontecer. Qual o seu feeling para esse jogo, Guilherme? Honesto? Lembrando que não pode falar sacode. Honesto ou cliffhanger? Não, pode dizer, esse momento de pré-jogo é aquele momento da bravata. Aí agora você pode dizer, não pode durante o jogo ficar dizendo assim, já acabou esse jogo, entendeu?
Vai ser um jogão, impossível. Lucas. Vai ser um jogão, mas tendo a acreditar que a equipe de 2008 está mais preparada para o duelo. Ok. Vai começar, Guilherme, primeiro quarto. E o Victor, você sabe como é que se pronuncia o sobrenome dele, Guilherme? Eu tenho medo de errar. Qual, Victor? Victor Aburachid? Victor Aburachid? Como é que você falaria? É o Vitão, a gente chama ele de Vitão. Vitão. Ele sorteou lá no Giannis, né, que agora se chama Doncic, um grupo para os apoiadores do Café Belgrado, que são apoiadores insiders, onde a gente conversa muito o dia todo. Inclusive a gente dá spoilers aí, Guilherme, dos nossos próximos podcasts, com quem a gente está gravando, o que a gente está planejando. Então o Victor, ele sorteou lá no Doncic qual o duelo aqui nesse primeiro round, e o sorteio, ele nem sabe, né? Ele sorteia por um número, e o que ele sorteou foi jogador mais atlético, só que é daquela maneira tradicional, Guilherme. Não é aqui aquele, porque depois de um tempo, né, começaram a dizer que não, o Steve Nash na verdade é atlético, né? Porque as coisas que ele faz, aquela parada que ele tem, a capacidade que ele tem de visualizar a quadra, de se mover rapidamente, etc., sua velocidade, sua maneira de fazer um stop and go, etc., tudo isso aí exige muito, como os americanos falam, atleticismo, né? Só que eles falam sem o O, porque não faria sentido eles falarem atleticismo mesmo. Os brasileiros gostam de falar atleticismo e vai acabar virando uma palavra de verdade, Lucas. Seria demais, né? E é a grande vitória do inglês abrasileirado. E aí, aqui no Belgrado Madness, esse é aquele mais tradicional de corre, pula, salta, dá toque em terra, ok? Ok, gostei. E como o Belgrado Madness é uma caixinha de surpresas, como Neném Prancha certamente falaria, aqui a classe de 2000, Guilherme, já começa a disputa com chance de derramar o primeiro sangue, como o jovem gamer gosta de falar hoje em dia, né? O Kenyon Martin, ele não foi a primeira escolha à toa do draft. Ele fez a sua carreira e a sua fortuna, que não é pequena, com a sua capacidade exatamente de correr, pular, enterrar por cima da galera, principalmente com assistências brabíssimas do Jason Kidd. Vale a pena sim procurar as enterradas e tocos dele. Cara, ele tem tocos que para mim são dos mais absurdos da história da NBA. Tanto pelo Nets como pelo Denver, mas principalmente pelo Nets, era coisa surreal mesmo. Tenho certeza que ele bateria o cara mais atlético da grande maioria das classes do Belgrado Madness, mas aqui ele só precisa vencer um cara, Guilherme. O problema é quem é esse cara, né? O problema é que em 2008 você tem um MVP absolutamente atlético, talvez o jogador mais atlético que já tenha passado pela posição e um dos mais atléticos da história da NBA, em todas as posições. Russell Westbrook, o homem que fez temporada de triple-double, o homem que é uma besta enjaulada, o homem que arranca o coração dos adversários e sai correndo em terra do outro lado da quadra. Bom duelo. A bola Luca. com o coração. Bom duelo, viu? É um grande duelo, um jogo aí que deveria ter uma diferença mais gritante, mas cara, é um ótimo duelo. O Kenyon Martin aguenta esse duelo sim. Eu não sei se ele vence, mas eu acho que dá pra conversar, você não acha? Dá pra conversar, dá pra gente ressaltar as qualidades do Kenyon Martin, mas no fundo, Guilherme, eu votaria no Russell Westbrook contra qualquer jogador, não só da NBA no atual, mas contra qualquer jogador da história do esporte coletivo. E se fosse Russell Westbrook contra o Usain Bolt, eu diria, peraí que eu vou pensar. Cara, o que o Westbrook é de atlético não faz nem sentido, né? Se a gente for lembrar aquele período ali, mais ou menos de 2011, 2012, 2013, cara, o que era aquilo, né? Ele corria a quadra assim com a velocidade gigantesca e era isso que o Guilherme falou, né? De repente ele estava enterrando do outro lado de maneira absurda, cada enterrada dele, por ele não ser tão alto, né? A gente ainda acompanha mais a trajetória, né? Do que do caso do Kenyon Martin. Aqui, Guilherme, eu até topo você votar Kenyon Martin, mas eu fico com o Russell Westbrook e a gente pode ir para um desempate que sempre é uma caixinha de surpresa, o desempate. Não posso fazer isso com o Russell Westbrook. Eu acho que é um bom Imagina diálogo. se ele fica sabendo aqui, cara. Você é louco, você é maluco. Não, eu acho que é uma boa conversa porque, de fato, o Kenyon Martin ele fez a vida pulando. E era basicamente o que ele sabia fazer. Ele não tinha um arremesso muito confiável, ele não era super técnico de costas para cesta. O que ele fazia era correr alucinadamente e enterrar na cabeça das pessoas. Sobretudo assim, não eram enterradas plásticas, tipo
Claro que eram bonitas, mas assim, não era um cara acrobata, mas era um cara que saltava demais, dava muito toco. Então, eu acho que é um grande jogador, inclusive chegou à final sendo um dos protagonistas ainda muito jovem. Ah, mas não tem a consistência de um Westbrook, né? Por exemplo, a melhor temporada de rebotes, por exemplo, do Kenyon Martin, que eu acho que é um número que não é exatamente o que define, mas que indica, né, uma certa força assim na próxima tábua, capacidade física. A melhor temporada do pivô Kenyon Martin é ainda pior do que 4 temporadas do Russell Westbrook em rebote. A gente sabe, né, esse contexto todo de mais volume, um time que deixava ele pegar os rebotes mesmo, ele caçava rebote, mas acho que não dá para desprezar a máquina que é esse cara, né? O Westbrook, ele é muito dominante e, na verdade, ele é um cara que é conhecido por todos, por não ser muito técnico, mas por fazer valer a sua ausência, digamos assim, de um tipo de jogo mais rebuscado, de um tipo de jogo mais cerebral, com a sua força física. É isso que fez dele um dos jogadores mais queridos pelos fãs da NBA de vários lugares e também dos mais odiados de muita gente, porque é um cara absolutamente... Cara, você não tem como ver um jogo do Westbrook e passar sem notar quanto que esse cara é muito superior aos demais fisicamente. Então, por mais que eu tenha dito, olha, acho que o Kenyon Martin é uma conversa que dá pra gente conversar a respeito, mas eu também volto no Westbrook. E a entrega, né? Se fosse algo assim que ele faz por alguns momentos do jogo, até tudo bem, daria para ser um debate maior, mas é porque ele é ligado no 220 o jogo inteiro, né? Ele não tem uma marcha mais lenta, né? O negócio dele é atacar, 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 atacar. Então, uma pontuação bela aí, mas fez bonito, Guilherme. 2000 fez bonito nesse primeiro quarto. Se fosse boxe, Lucas, seria quanto? 10-9, tranquilo. Guilherme, engraçado, né? Como o Belgrade Madness ele traz de repente o melhor de cada classe, né? Porque já teve confronto aqui de jogador mais clutch, deu Dame contra Chris Paul e agora deu um duelo atlético, né? E deu também um grande confronto. É apaixonante esse esporte, Guilherme. Segundo quarto. Calma. Segundo quarto, mas antes tem propaganda, Lucas. Ok, vamos lá. Propaganda é o que é a do negócio, Lucas? É a arma do negócio que fala? A alma do negócio. É porque às vezes É porque eu já ouvi as duas e eu não sei qual que é trocadilho de qual mais. Eu acho que arma é o errado, porque arma dá tiro. Mas alma implica que a propaganda é mais do que o negócio, né? Assim, é o fundamento de todo o negócio e não é bem o caso. Mas gostaria que você que está ouvindo aqui o Café Belgrado... Você quer um negócio armado, Guilherme? Não. Nem então quero um negócio desalmado, então vou de alma. Alma do negócio. cafébelgrado.com.br, se você puder, tiver disposição, tiver aí a possibilidade, a gente adoraria contar com o seu apoio, cafébelgrado.com.br. O que a gente oferece de recompensa para quem apoia o Café Belgrado a partir de R$ 9,00. Com R$ 9,00 mensais, você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu em todos os tempos, e isso é muita coisa mesmo. Já passamos de 120 horas de conteúdo, é isso mesmo, não estou brincando, 120 horas. Temos, inclusive, recentemente um episódio sobre essa classe de 2000 que estamos contando aqui. Falamos bastante dos jogadores que aqui vão passar rapidamente, porque aqui é para botar confronto mesmo. A gente dá uma esmiuçada, vamos analisar todas as classes desse draft individualmente. Já tem 4 episódios lá. Isso, né? 2000, 2002, 2005, 2008. Não, 2008 não foi ainda, 2007, né? E vai ver muita coisa ainda por aí. cafébelgrado.com.br. Tem a série O Reinado, tem a série El Gringo. Você pode apoiar com cartão, pode apoiar com boleto, pode apoiar no PicPay. Tem várias modalidades. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Agora sim, Lucas. Agora sim. Vamos nessa, Guilherme. Segundo quarto é aquele momento onde a gente conta e vê objetivamente o sucesso dessas classes nos seus 4 primeiros anos, refletidos em convocações para All-Star Games, Guilherme. E o segundo quarto do ano 2000, você olha e já não dá nada por ele, né? Porque você vai perceber que são apenas 3 jogadores All-Stars na história desse draft de 2000. E esses 3 juntos atuaram apenas 61 minutinhos em All-Star Games, né? É bem vergonhoso se a gente parar para pensar. Porém, para essa competição aqui, Guilherme, Kenyon Martin, Michael Redd e Jamal Magloire
os 3 All-Stars conservaram a dignidade e nos dias atuais, a gente já conversou, Guilherme, que a dignidade é o novo ótimo, né? Os 3 foram All-Stars em 2004, que é o ano limite para pontuar nesse quarto aqui. Então, apesar de ser uma classe meio irrelevante em All-Star Games, a pontuação aqui com 3 jogadores é boa, bem boa, comparada com o que a gente viu até agora. No jogo anterior, por exemplo, foi para o desempate com 2-2, né, Guilherme? Verdade, 3 é bastante. Se fosse contra várias classes, pontuaria muito bem. O problema é que essa classe de 2008 tem até MVP nos 4 primeiros anos, Lucas. O grande drama para 2000 é que 2008 é uma classe recheadíssima, né? Brook Lopez, 2013, tá dentro, né? Porque, não, 2013 não tá dentro, né? 2008, então vai até 2012. Então 2013 tá fora, Brook Lopez não pontua. DeAndre Jordan só vai ser All-Star em 2017, também não pontua. Goran Dragic, All-Star em 2018, não pontua, Guilherme. E aí começa já a rarear. O 2008 tem ainda mais 4 All-Stars: Roy Hibbert, Kevin Love, Russell Westbrook, Derrick Rose, Guilherme. Desses aí, quantos você palpitaria que até 2012 foram All-Star? Eu sei que o Derrick Rose certamente foi. Pim. O Westbrook eu não tenho certeza não, hein? Talvez tenha sido, sim, no 4º ano. Kevin Love foi. Pim. O Roy Hibbert acho que foi no 4º ano também, não foi não? Pim, 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 pim. Parabéns, Guilherme. 4 de 4. Cerrou algumas quantidades, né? O Kevin Love ele já foi em 2011 e 2012. Ele é 5 vezes All-Star. O Roy Hibbert vai só em 2012. O Russell Westbrook começa em 2011. Também foi 2 vezes All-Star nesse período, 2011 e 12. E o Derrick Rose já no seu 2º ano já é All-Star. Ele é All-Star 3 vezes na carreira. Justamente, Guilherme, em 3 vezes que pontuaria nesse quarto aqui. Então, a quantidade é 4. É um 4-3. Mais uma derrota sofrida, chorada. Guilherme, disseram aqui que ia ser passeio, mas 2000 tá se colocando no jogo. Lucas, mas nos esportes que tem contagem 4-4, que na verdade não existe, mas, por exemplo, o tênis é por 7. Boxe, você lembrou muito bem. E o que acontece? Se for 7-6, é 3-0. Mas foi jogão. Ok. Intervalo, Guilherme. Não faz muito sentido, né? Não faz. A gente tem propaganda para esse intervalo? Nesse intervalo, Lucas, eu queria mandar um abraço para todo mundo que marcou o Café Belgrado na corrida de bebê que a NBA postou essa semana. A NBA postou nas suas redes sociais, nesses últimos dias, um vídeo, Lucas, mostrando corridas de bebê, que é uma coisa que a gente já debateu aqui, não sabe muito bem de que lado estamos. Muita gente acha que a gente é muito fã, isso há controvérsias, não espalhem por aí coisas que são baseadas Eu sou muito fã. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos lá. Então, queria agradecer a todo mundo que segue a gente nas redes sociais, o Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram. Cara, tem uma novidade, né? Nós nem falamos aqui. Nós estamos subindo os episódios no YouTube agora. Olha aí que novidade incrível. Parece que mais de 4 pessoas já clicaram lá, Lucas. Então, você pode ser o 5º se você for lá no Café Belgrado agora no YouTube e ouvir esse episódio que você já está ouvindo no seu agregador preferido no YouTube. Tamo aí nessa novidade aí para buscar o público jovem. E de 5 em 5, Lucas, a gente chega em 15 já, porque já é a 3ª rodada. Ok. Também quero aproveitar aqui essa oportunidade de intervalo para dizer aos ouvintes do Café Belgrado para eles conhecerem o Elástico Mental. Lá no Elástico Mental tem a mesma coisa que a gente fala aqui no Café Belgrado, as mesmas pessoas, né, Pop-Pop e Gibas, o Guilherme Tadeu e eu, Lucas Nepomuceno, e a gente fala lá de tudo que não é NBA, né? Então todos os outros assuntos do mundo a gente pode comentar lá eventualmente no Elástico Mental, e aqui a gente foca principalmente na NBA e Kardashians, lógico, né, que faz parte de um grande pacote, e outras coisas também, porque a gente não tem muito critério, Guilherme. Mas lá a gente agora, ultimamente, andou começando a entrevistar pessoas, Guilherme. Entrevistamos Rômulo Mendonça. Quem mais, Guilherme? Daniel Furlan, Pedro Leite e Caíto Manier. São os 4 primeiros entrevistados, né? Os 4 primeiros convidados, digamos assim, do Elástico Mental. 3 deles da turma do Choque de Cultura, né? Da TV Quase, de modo geral. E o outro, o lendário narrador, Rômulo Mendonça, que falou sobre vários assuntos culturais
e coisas da vida de modo geral. O Elástico Mental é um podcast sobre a vida. A gente vai lá para conversar com as pessoas e conversar entre a gente também sobre os mais variados assuntos. A princípio, como a gente até conversa muito, né, Lucas? Era um podcast que se pressupunha de cultura, de ficar falando dos filmes, das séries, dos livros, algumas coisas assim. Mas acabou, E vai ter. Mas acabou caminhando para uma grande jornada aí que é mais complexa, né, Lucas? Que é falar da vida de um modo muito amplo. Então a gente convida você para ir lá. Elástico Mental. Excelente propaganda, Lucas. Muito melhor do que corrida de bebê. Ok. Guilherme, agora é hora da prancheta tática, né? A gente tá vendo nesse jogo até agora, 2008 dominando, 2000 tentando segurar, mas a gente já viu diversas vezes, né, Guilherme? Depois de um primeiro tempo onde um time bem melhor consegue se manter na frente por pouco, rapidamente pode a distância aumentar muito. Será que a gente vai ver aqui o primeiro time tirando o pé, escalando um time B no último quarto, na hora da verdade, de repente eles partirem com um time alternativo? Não acharia ruim não, Lucas. Mas enquanto há jogo, o basquete é um jogo que só acaba quando termina. O Zé Boquinha sempre fala essa aí, Lucas. Terceiro quarto, ninguém me pergunte da onde a gente fica tirando os nomes desse terceiro quarto. São de um comitê que a gente criou, né, contratou para o Podpah. Ad hoc, né? É um comitê ad hoc. É uma competição lá do Doncic, né, o Giannis, o grupo do Telegram para apoiadores insiders do Café Belgrado, onde o Guilherme comanda um game show maravilhoso. Então, nesse grupo foi criado um comitê para poder tirar todas as dúvidas, esclarecer, não deixar nenhum tipo de questionamento aí, Guilherme, das equipes que participam do Podpah. E esse comitê escolheu aí os nomes desses terceiro quartos. E hoje, Guilherme, o terceiro quarto é a disputa do prêmio Luka Doncic de melhor temporada antes de completar 20 anos. É um quarto que foi sorteado por Dave Moura, o responsável por essas belíssimas artes que a gente vê no Belgrade Madness. Então, um grande abraço para o Dave. Dave, você é um elemento fundamental aqui para o Café Belgrado, já nos brindou com diversas coisas maravilhosas, então muito obrigado a você. E ele escolheu um belíssimo prêmio, né, Guilherme? Além de estar organizando o Belgranuca, né, que é o campeonato de sinuca online lá do pessoal do nosso grupo no Telegram, apoiadores Insider. A partir de R$20 você já pode fazer parte desse grande clube de vantagens, Lucas. O Dave é basicamente o Adam Silver lá do campeonato de sinuca que está chegando na sua decisão e vai ter narração nossa, Lucas. Queria confirmar isso aqui. Você já tá dando spoiler? Talvez o pessoal do Belgranuca nem saiba disso. Mas é pra estar ouvindo o podcast pra saber. Ó. E comentários provavelmente do Nepoprimo também. Tem essa possibilidade de acontecer aí. Então vamos lá, Lucas. Prêmio Luka Doncic, melhor jogador com menos de 20 anos, é isso? É isso, Guilherme. Você teve a oportunidade de estar clicando nos links que eu mandei para você, que aparecem esses jogadores de cada classe? Tive a oportunidade de estar clicando sim, Lucas. Tive a oportunidade de estar clicando. E então, deixa eu explicar. Alguns desses jogadores, por exemplo, o Mike Miller, que está lá na classe de 2000, ele já é draftado com 20 anos, né? Então a pessoa pode ficar confusa. Como é esse prêmio do Luka Doncic se o cara já tem 20 anos? Mas é porque a gente usa aqui no Café Belgrado, no Belgrade Madness, questão de estatística, a gente fez uma parceria aí, que eles não sabem, mas a gente fez essa parceria com o Basketball Reference, né? E lá a gente escolhe lá os parâmetros e eles marcaram aleatoriamente ou, digamos assim, arbitrariamente, que 20 anos ou menos a partir do dia 1º de fevereiro, né? Então, se o jogador faz 21 depois do 1º de fevereiro, ele não tá nem aí, Guilherme. Então, para ele, a temporada é de 20 anos, é uma temporada de 20 anos, se a pessoa até o dia 1º de fevereiro não completou 21, e por isso alguns jogadores aí poderiam deixar eventualmente o ouvinte confuso, mas o comitê já tratou de esclarecer pra gente e a gente está aqui esclarecendo para vocês. Uma coisa que já chama atenção, Lucas, e acho que os amigos que já estão acompanhando a gente há mais tempo já sabem, né, já conversou sobre isso em outros momentos. Até ali no início dos anos 2000, era comum ainda ter muito jogador que não era freshman, que não era primeiranista. O Lucas até comentou que o Kenyon Martin foi a primeira escolha de um draft, sendo o 4º ano dele na universidade. Ao mesmo tempo, em contrapartida, vamos dizer assim, ainda havia possibilidade de se draftar high school em 2000,
o que dá a possibilidade de que, por exemplo, alguém, falei 2 vezes possibilidade, agora a terceira, que dá a permissão para que alguém vá buscar jogadores no college, no high school, ainda na escola, o que dá ao garoto um ano de aproximação, vai desenvolvendo. Então você pode ter até o seu 3º ano na NBA dentro desses parâmetros aí do Basketball Reference. Ou seja, se de um lado você tem uma desvantagem que era mais ou menos cultural da época, de outro lado você tem uma vantagem que era regulamentada, fazia parte do regulamento da NBA essa permissão. Então, Lucas, já estou dizendo isso para dizer que a galera de 2000 não tem que fazer choro aqui No fim, precisa jogar bola, né, Guilherme? Não adianta se sai do high school, se sai do college, tem que chegar na NBA e ser bom para ganhar esse prêmio aqui, para ganhar esse quarto e para a classe de 2000. Infelizmente, Guilherme, qual a melhor temporada dessa galera toda, do draft inteiro? Cara, de 2000, nos parâmetros estabelecidos, foi o Mike Miller, que teve 12 pontos por jogo, 11.9, jogando pelo Orlando Magic, um chutador de 3 pontos. Teve um volume muito alto esse ano mesmo, chutando bastante. Assim, ele chutou 364 bolas de 3 e 480 de 2. Você vê uma relação de bem próxima, assim, não é tão distante, antecipando uma tendência que hoje em dia a gente está bastante acostumado. 11.9 pontos por jogo. O colocaria em que posição se ele estivesse na classe de 2008, Lucas? Caramba, Guilherme. E a gente tem que ressaltar o seguinte: ele foi o novato do ano, né? Então, assim, esse aí é o de melhor. Para 2000, é o melhor dos mundos ele poder participar desse torneio aqui, nesse quesito do 3º quarto. O problema é que só entre a galera que fez 20 anos durante a temporada, ou no máximo 21 depois do dia 1º de fevereiro, só entre essa galera, essa pontuação deixaria ele em 6º, porque Derrick Rose, Eric Gordon, Russell Westbrook, Michael Beasley, Brook Lopez, em pontuação, digamos assim, fizeram temporadas superiores à do Mike Miller, né? Além disso, o Mike Miller esteve num time que não foi muito longe, né? Não era essas coisas todas. Então, assim, a temporada do Mike Miller é bem xoxa quando a gente compara aqui. Quem você escolheria, Guilherme? Já que o Russell ele já ganhou um quarto aí para 2000, escolhe outro aí, porque 2000 tem grandes chances aí de escolher qualquer jogador. Então, quem você escolheria para enfrentar nesse prêmio Luka Doncic de melhor temporada até os 20 anos? Você fala de 2008, quem que eu pego aqui? Dessa classe de 2008, porque tu só pode escolher um, Guilherme, é um embate 1 contra 1. Não, se é para ganhar direito, então Derrick Rose, quase 17 pontos por jogo, temporada incrível, não dá nem para conversar, Lucas. Ele foi o primeiro escolha número 1 de draft a ganhar o prêmio de novato do ano desde LeBron James, né, que passa um tempo aí perdendo sempre o primeira escolha, estava perdendo ultimamente aí os seus prêmios de novato do ano. Derrick Rose foi primeira escolha e foi novato do ano e ajudou o Bulls a conseguir uma virada, né, eventualmente se tornar um dos times mais fortes do leste. Não dá para comparar, né, Guilherme? Então 3-0 aqui, o time do draft de 2008. A gente já citou por cima, né, os All-Stars desse draft. Tem muita gente boa, Guilherme. E eu vou te propor um desafio aqui. Só para completar, Lucas, o Derrick Rose não só fez quase 17 pontos por jogo na temporada regular, como jogou playoff aquele ano e teve quase 20 pontos, 6 rebotes, 6 assistências em playoff. É outro patamar de jogador. Pode fazer o desafio. O desafio, Guilherme, é agora no último quarto. Então, antes do último quarto, quero saber se a gente tem algum recado aí, algum reclame para falar para os nossos ouvintes. Reclame tem bastante, Lucas. Basta assistir o noticiário, que o que não falta são reclames, né? Que vontade de reclamar está muito presente. Mas é isso. Você que já é apoiador do Café Belgrado, faz parte lá do Giannis, vai começar muito em breve a Belgro Olimpíada, que vai ser uma coisa insana, que é o Vitão que está organizando, que vai ter campeonato de truco, vai ter FIFA, 2K. Cara, vai ser uma grande doideira. Vai ter xadrez, Guilherme? Vai ter xadrez. Eu me inscrevi, inclusive, em xadrez, Lucas. Eu sempre perco. Eu sou o primeiro a ser eliminado, mas eu sei as regras, então eu jogo. Mas eu jogo só pra perder mesmo. Uma das grandes vergonhas da minha vida foi quando eu tava na 8ª série, Lucas. Eu fui jogar um campeonato de xadrez do meu colégio e eu perdi pro menino da primeira série. Então, não.
Perdi, Não era cara. o primeiro ano do ensino médio? de repente? Não. Era a primeira série mesmo. Um fenômeno. Não, Era o Kasparov brasileiro. Não, mas assim, é que tinha clube de xadrez lá e tal, e eu nunca participei. E o menino participava. Ele, inclusive. Mas você perdeu naquela jogada que são 3 movimentos ou não? Não. Eu lutei. Lutei bravamente, durou uns 12 minutos mais ou menos, mas acabei sendo derrotado aí. Tinha reloginho? Tinha relógio sim. Ah, com Era- reloginho é covardia. Pra quem nunca jogou em clube, essas coisas, é complicado É mesmo. muito complicado. Eu até fiz umas 2 semanas de clube de xadrez, mas não rolou, Lucas. Mas eu lembro que eu perdi pra esse menino, ele era muito novinho. E eu, assim, além de ser mais velho, eu sempre fui meio grandãozão, assim, sabe? Então ficou mais patético aí, assim. E uma Tinha bela que ter feito derrota um aí. jogo mental com ele, Guilherme. Mas se vale em minha defesa, o menino... Ele não foi sei campeão? Não, ele foi eliminado logo depois. Essa era a sua defesa? Não, eu só ia dizer, Lucas, que em minha defesa, no ping-pong, eu passei de fase, eu fiquei na segunda rodada. Você ganhou a dele? Acho que não, ele não disputa. Eu era eu participava de várias modalidades, Lucas, com pouco sucesso, de modo geral, mas estava sempre atuando. Ok, que delícia, Guilherme. Esse reclame, adorei. O último quarto, Guilherme, é normalmente Será que a hora tem da verdade. ping-pong virtual, Lucas? É normalmente a hora da verdade, mas aqui já está decidido o jogo, então eu vou te propor, Guilherme, o seguinte. Qual o time menos forte... Não, refazer a frase. Qual o time mais forte, mas usando menos cara craque, a gente consegue montar com a classe de 2008 para mesmo assim bater o All 2000 Team? Primeiro vamos definir qual é o All 2000 Team, né? Você foi pra humilhação, é isso, né? Você pode Não, estabelecer... Por que a gente É não o seguinte, Ok. o técnico de 2008, nesse momento, ele está preocupado com a próxima fase. Na próxima Ok. fase, eles provavelmente pegarão o favorito da competição, que é o draft de 2003. Ok. Então, nesse momento, ele não quer arriscar ninguém, Guilherme. Não quer que ninguém saia machucado, mas ele quer fazer o 4-0. Então, ele está pensando, quais jogadores eu consigo colocar aqui que eu não vou passear, não preciso passear nesse momento, só quero garantir o meu 4-0, então não quero usar os meus melhores, quero deixar minhas armas escondidas aqui para a galera de 2003 não saber o que eu tenho de bom. Então ele está pensando qual time ele pode colocar que é o suficiente para vencer, mas também não desgasta os seus melhores. Vamos lá, o time de 2000 vai ter que ter Kenyon Martin, Michael Redd, Aí Jamal Crawford, Jamal Crawford, Turkoglu Turkoglu. e Mike Miller. Pronto, fechou. É um time... O que, Guilherme? Eu ia dizer bom, mas não é bom. É né? um time bom pra Pra ganhar o esse NBB. Lucas. Esse time bem treinado, ele todo no auge, todo mundo no auge aqui, lógico. Claro. Esse time bem treinado aqui, ele disputa que posição na Olimpíada? Pelos Estados Unidos? Não, ouro. Assim, de verdade, assim, vamos respeitar. Michael Sério? Redd. Acho que sim. Depende de qual Olimpíada, depende de qual. Mas, cara, temos jogadores bem interessantes aqui. É porque a gente tá falando de auge, né? Que normalmente quando os Estados Unidos perdeu a Olimpíada, normalmente não... Tinha sempre jogador que não tava no seu auge ainda, né? Normalmente alguns jovens, como essa última agora, né? Não, o último foi Mundial, né? 2004, por exemplo, que a Argentina foi campeã e foi um time histórico, a vice-campeã foi a Itália. Sim. Com jogadores ok, assim, não era uma grande geração. Então, você imagina, você colocar Michael Redd, que teve anos incríveis, Kenyon Martin, que teve anos maravilhosos. Agora, eu não sei, Lucas, por exemplo, se esse time briga pra ficar em oitavo, assim, no Oeste hoje. Acho muito difícil. Não, sem chance. Mesmo no auge, esses caras aqui, é muito difícil. Ok, então é um time que vai brigar. Acho que esse é o melhor que a gente pode falar por esse time, né? A gente precisa da audiência. Então vamos montar. Eu gostei disso que você criou aí. O que você acha da gente montar um time só de segundo round pra eles, Lucas? Ah, não, velho. Será que dá? Dá. Pior que dá, quer ver? Ó, vamos falar quem é que a gente não tá colocando, né? Derrick Rose, Russell Westbrook, Kevin Love. Esses aí são... Vamos tirar os All-NBA todos. Então poupados. Goran Dragic e DeAndre Jordan. Acho que é que você queria colocar, mas eles estão fora, Guilherme. Não, mas aí já não dá a minha estratégia de usar só o segundo round. Então vamos pensar primeiro num time só de segundo round para bater aquele. Vamos lá. Goran Dragic e DeAndre Jordan, né? Já temos dois aí que provavelmente brigariam para ser o melhor do draft de 2000. Mario Chalmers?
Mário Nikola Pekovic, que acho que era um pivô forte. Você vai de 2 pivôs? Ah, dá, né? Não, velho, será? Será que não? É porque o resto aqui tá meio fraco, viu? É por isso que eu achei que você estava exagerando. Mas tem o Mario Chalmers, de repente o Luke Bamute ali pra... Pô, tem o Merazes também, que é outro pivô, né? Muito pivô. Eu não sei se eles aguentam não, velho. Acho que vai ter que fazer outra estratégia. Depois da escolha 20. Depois da escolha 20, acho que rola. Vamos lá, então. Tá, 20 em diante. A gente tem aí de reforço George Hill, Nicolas Batum, Serge Ibaka. Acho que isso aí já ficou sossegado, né? Já sossegou. Se a gente não quiser usar nenhum All-NBA, a gente pode pegar esse trio que eu comentei aí e de repente colocar um Danilo Gallinari, um Eric Gordon. Já deu também, né? Já deu. Tranquilo, é uma vitória tranquila aqui. É bem tranquilo. Tô ansioso pra gente falar desse draft de 2008 lá no conteúdo exclusivo para apoiadores. A gente tá fazendo de classe por classe, né? Assim, a gente comentou aqui alguns jogadores, a gente já viu o tanto de cara bom que tem nesse draft, né? A gente conta boas histórias, a gente vai além, a gente busca até traçar, assim, mais ou menos, para onde é que foi a carreira dessa galera, né? Então, o pessoal tem gostado muito. Tem muitos pivôs nesse draft, né, Guilherme? Muitos que foram ao NBA, que foram All-Star. É um draft interessantíssimo aí. Tô curiosíssimo para ver como vai ser esse confronto na segunda rodada entre 2008 e quem passar de 2002 contra o 2003, que vai ser 2003. Cara, um 4-0 impiedoso, hein, Lucas? 4-0 pra dar moral, né? Tipo uma vitória aí, Brasil contra a Grécia, que deu moral suficiente aí pra poder perder todos os outros jogos da competição e ainda chegar botando marra aqui, né? Ok. Na real ali o Brasil surpreendeu o favorito, né, Lucas? Acho que não é o caso, né? Aqui foi sacode poupando, né? Lucas, essa rodada do Belgrade Madness foi tranquilamente a menos carismática. Vamos ser sinceros aqui com o amigo ouvinte que ficou até agora com a gente. Mas quando o amigo ouvinte já clica numa coisa que tem 2000, no draft 2000, ele já sabe que vai ser coisa desse... Ele não clicou desavisado, Guilherme. Ele sabe, e a gente avisou no começo, mesmo contra as mesmas recomendações, que ia ser sacode, né? Que ia ser surra. Mas, Guilherme, tem também o lado daquele apostador, né? O apostador quer saber se ele cravou a apostinha dele, e esse é um draft que muita gente, muita mesmo, colocou 4-0, então certamente tem muita gente indo dormir feliz aí, ou acordando feliz, ou no momento que ouviu aí, vai fazer o que for fazer, feliz da vida, porque acertou. E o ouvinte adora acertar uma apostinha, né, Guilherme? Quem não gosta? Quem não gosta? Lucas, já é o pós-jogo? Já é pós-jogo, já acabou aqui 4-0, o pessoal já foi pro vestiário. O Jamal Crawford ficou treinando, porque ao contrário do resto do time de 2000, ele é um cara que ainda está em forma, ele está jogando, né? Então ele ficou ali jogando, batendo a bolinha, mas todo mundo já desceu nesse momento, Guilherme. É interessante contar um pouquinho, né, assim, que essa classe de 2000, de fato, como o Lucas falou, né, piorou a NBA, mas não é por isso que também não deixou boas histórias, né? A gente falou bastante aqui do Kenyon Martin, o Turkoglu lá no episódio fechado, a gente fala muito dele. O Turkoglu teve bons momentos, assim, mas momentos bem legais na NBA, especialmente na sua temporada, a última temporada no Orlando Magic, em que ele leva o Magic à final da NBA, jogando muita bola mesmo, assim, foi um ano e tanto do Turkoglu. Ele teve já a temporada de próximo a 20 pontos, então era 20 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, assim, jogando de armador e organizando tudo, assim. Então é uma classe que evidentemente deixa muito a desejar, mas mesmo as classes que deixam muito a desejar têm boas histórias, né? A gente, lá no episódio fechado, a gente contou já um pouco de cada uma delas, o ambiente, um pouco da época. A gente explica os super busts que tem aí, né? Stromile Swift, Darius Miles, Marcus Fizer, ou Fizer, DeMar Johnson. Então tem muita história aí. Se você quiser saber um pouco mais, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Lucas, esse jogo resolveu rápido. O pessoal já foi se trocar, já tá apagando a luz, mas você ainda tem direito ao seu destaque final. O meu destaque final, Guilherme, é justamente reforçar isso que você falou algumas vezes nesse episódio. Tem muita gente, e a gente até entende que está num período
especial, difícil, né? Às vezes a pessoa não consegue, tem que conter os gastos mesmo. Então a gente tem muito apoiador que está abandonando o barco, não tem como apoiar o Café Belgrado, está com um problema financeiro, está com um trabalho em dúvida, etc. Então a gente manda um abraço e quem quiser continuar tendo acesso ao conteúdo, explica o caso pra gente, que a gente até conversa, mas fica o apelo para quem ainda não apoiou o Café Belgrado e gosta do nosso trabalho, dá uma força nesse momento, né? Dá uma segurada lá, troca com aquele cara que não pôde apoiar nesse momento e vem fazer parte dessa grande família que ajuda a manter esse projeto, ajuda demais, né? O motivo pelo qual a gente ainda faz até hoje, porque a gente produz tanto. Então, se você curte o Café Belgrado, dá essa força pra gente. Tem muita gente saindo e a gente gostaria, Guilherme, de continuar fazendo do volume que a gente faz. Precisamos de vocês, né? Isso aí, pelo menos até o final do Last Dance, continuaremos nesse ritmo, 2 episódios por semana do Last Dance e um Belgram Madness, provavelmente toda semana também, isso não está muito fechado, mas 2 episódios do Last Dance por semana. Essa semana já foi o episódio 3 com o Rob Porto. Semana passada recebemos aqui Rômulo Mendonça e Coach Galego. Em breve mais convidados aí, fiquem atentos. É sempre assim, a Netflix lança o episódio nos Estados Unidos no domingo, no Brasil Quem lança nos Estados Unidos é a ESPN, Guilherme. Perfeito, não confunda o nosso ouvinte. A ESPN nos Estados Unidos lança o episódio no domingo. Na segunda-feira, pouco depois, 4 da manhã da segunda-feira, a Netflix disponibiliza em sua plataforma digital, gostou dessa? E as pessoas já podem assistir. E à noite a gente já grava, geralmente tem sido assim, o episódio sobre esse primeiro episódio da semana. Eles lançam de 2 em 2. A gente não grava os 2 no mesmo dia, a gente grava um no primeiro dia ali, nas primeiras horas depois, e o outro no final de semana, que é para dar tempo de você assistir, ouvir e já ficar no ritmo pro próximo. Dê essa moral pra gente se você ainda não ouviu, vale a pena. Se você não viu a série do Netflix, então, por favor, assista, que tá sendo muito legal, tá trazendo muita gente para conhecer mais a modalidade, para conhecer Michael Jordan, para assistir. Então, se você tá aqui e ainda não assistiu, dê um jeito aí, dê seus pulos, pega a senha do primo, do tio, que todo mundo tem uma senha por aí da Netflix, né, Lucas? Sempre tem alguém confraternizando senhas por aí. Por enquanto é só isso. Siga o Café Belgrado nas redes sociais, ouça a Laje Comental, apoie o Café Belgrado. Até a próxima. Forte abraço.